Começar a apresentação, vou compartilhar a tela. Então, eu vou começar um pouquinho lá atrás, né? Quer dizer, até poderia começar no Gênesis, mas a gente vai começar aí falando de Deuteronômio, até porque a gente vai tocar num assunto que hoje em dia a gente vê um pouco de falha da parte dos pais, né? Nessa continuidade de discipulado das crianças. E lá em Deuteronômio 6, de 5 a 7, tem esse texto que é muito conhecido nosso, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. Aí eu deixei em vermelho, né? E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu compartilho desse texto, sabe como é que é, né? A gente trabalha com criança, a gente imagina a cena, né, gente? A gente gosta de imaginar, né? Não sei vocês, mas eu sou assim. Eu imagino a cena, fico imaginando a cena. E esse texto me lembra muito a, o costume da festa da Páscoa, né? Quando os hebreus eles tinham o costume de se juntar no jantar pascual, né? E ali eles celebravam a vida, celebravam o livramento e contavam a história. Eles contavam a história, o verdadeiro sentido da Páscoa, e a gente sabe que o povo ficou peregrinando no deserto por 40 anos. Então, a gente em 40 anos, a gente tem aproximadamente quantas gerações? Considerando que uma geração hoje ainda é de 10 em 10 anos, né? Agora tem até diminuído um pouco a diferença, né? Umas 4 gerações aí. Então, 4 décadas, né? E aí a gente pode considerar que se esse versículo aqui, se essa orientação do Senhor não foi observada, muitas crianças não souberam do livramento, não souberam da experiência dos seus pais, a história não reverberou de geração em geração. E aí é por isso que esse versículo é tão importante e é veterotestamentário, né? Tá lá ainda no início de tudo, né? Ele diz, ó, ensinarás a teus filhos em todo momento, na hora que levanta, na hora que acorda, na hora que senta para comer, na hora que vai deitar, na hora que vai trabalhar. Você vai falar das palavras, você vai falar do amor de Deus, você vai falar sobre isso o tempo inteiro. E aí a gente sabe que naquela época, nas festas, né, do Pascual, nas festas da época da Páscoa, tinha o jantar que era o ápice da comemoração, né? Era o ápice do ajuntamento do povo, cada um na sua casa, na sua tenda, no caso, né? Cada um na sua tenda ou cada um nas suas casas futuramente. E o momento ápice dessa festa, desse jantar, era quando o patriarca começava a contar a história do livramento do povo do Egito. Então, eles contavam a história de geração em geração, e essa história ia passando de geração em geração. E aí ele contava qual que era o significado dos elementos daquele jantar, o que que significava o pão da presença, o que que significava o cordeiro, o que que significava o vinho, as ervas amargas, né? O pão sem fermento, tudo isso, e o porquê de tudo. Então, esse era o momento ápice do jantar. E ali, essa tradição ia passando de geração em geração. Houve um momento em que as pessoas que contavam para os seus filhos não viveram, né? Não passaram pelo livramento, pela libertação do Egito, mas eles estavam reverberando, né? Reproduzindo a história que eles ouviram de seus pais. Então, a gente está falando aqui de gerações de crianças que se tornaram adultas e que iam passando essa história que a gente chama de tradição oral, né? Que é o contar, é o falar, é o ensinar de geração em geração. Aí, aqui lá na frente, mais na frente, lá em Juízes 6, versículo 13,
Diz assim: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então a gente está aqui diante de uma outra história de um filho que não viveu o livramento dos pais lá atrás, que vive de história. Vive de história que os pais contaram, ok? É uma geração que não viveu a libertação do povo do Egito, mas essa história foi sendo contada, contada, contada e chegou até Gideão, que estava ali no meio de uma batalha, que estava ali para ser entregue, que estava ali, né, acreditando em Deus, e aí ele diz assim, ó, e aí, cadê o Deus daquelas maravilhas todas que os nossos pais nos contaram? Que Deus é esse, né? Cadê aquela coisa toda? Cadê aquelas maravilhas todas? Cadê todo o livramento? Então, era uma coisa já meio absurda para aquela geração. É pensar que Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho, com os pés no chão, né? É, que o povo, esse mesmo Deus fez o povo mais na frente atravessar o Rio Jordão também com os pés no chão, que esse mesmo Deus fez aparecer uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de fumaça durante o dia para proteger o povo num deserto que não tinha nada, né? Esse Deus que faz fluir a água da pedra, esse Deus que faz o maná cair do céu e as andorinhas também. Estão entendendo? Era muita maravilha, era muito milagre, era muita coisa, as pragas no Egito. Então, e os filhos foram ouvindo aquilo tudo. E ali eles estavam diante de uma situação muito séria, né? E aí eu quero pegar o texto bíblico aqui, e até porque para a gente ter esse contexto, né? E aí a gente está falando de uma geração de crianças que viveram de história, né? De história, mas que agora eles eram os protagonistas. Eles eram os protagonistas, né, da história, que é o caso de Gideão. Perdi juízes aqui na Bíblia. E aí ele estava vivendo de história. Muitas vezes nós hoje também estamos assim, né? Igual o Gideão. Cadê aquele Deus, né, que fez tantas coisas e a gente não consegue ver o que Deus está fazendo para a gente hoje, né? É, por que que Gideão estava vivendo isso? No início do capítulo 6 diz assim, ó, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Olha, a gente sabe que toda vez que a gente lê o termo 7 anos, nem sempre é literal, né? O período de 7 anos que a gente conhece como 7 anos. Porque 7 anos é um código, né? É o número da perfeição. Então, durante um período específico, o Senhor deu. Não estou dizendo que aqui pode não ser literal, tá, gente? Eu digo que nem sempre é literal. E durante 7 anos, o Senhor entregou o povo de Israel aos midianitas. E Gideão estava nessa liderança aqui. Ele estava aqui lutando e tal, e em todas as batalhas que ele lutou até então, os midianitas tinham prevalecido contra os israelitas, né? Aí eles fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Começaram a se esconder. Começaram a se esconder, tipo, não dava para lutar mais. E começaram a se esconder. É só que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente atacavam eles. E eles acompanhavam Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha só, tirava toda, olha a estratégia de guerra, né? Tirava todo o sustento, toda a comida, todo o suprimento alimentício. Então, assim, a gente sabe que uma das estratégias de guerra daquela época era fecharem os poços, né? Fecharem os poços de água. Então, o povo ficava com sede, morria de fome porque não tinha comida, porque não tinha boi, não tinha água nem para regar a plantação, as plantações, coisas assim. Por isso que eles faziam poços no alto e também cavernas
para se esconderem. Eram alguns lugares onde eles podiam ainda tirar água, né, e não morrer. Aí, no versículo 6 diz assim: Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Vamos parar aqui agora. Isso foi até o 10. Então, por conta da desobediência do povo, por conta dessa desobediência, esse pessoal começou a sucumbir. E esses adultos que estavam aqui em questão, eles tinham filhos, né? E muito provavelmente eles já não tinham tanta fé que os pais deles tiveram anteriormente para contar para eles dos feitos do Senhor. E provavelmente os filhos aqui já estavam ainda muito mais longe das promessas e das maravilhas que Deus tinha realizado. Aí a gente tem aqui Gideão, que clama ao Senhor, né? Que entra para clamar ao Senhor e diz: Meu Deus, cadê, né? Como é que a gente está aqui dessa forma? E cadê as maravilhas, né, que o Senhor fez, que os nossos pais nos contaram? E aí a gente sabe que depois o anjo orientou ele, né? E aí ele foi e fez o que o anjo disse. E depois eles conseguiram vencer. Então, por que que eu falei todo esse cenário? Às vezes isso vai se repetir lá na frente no Novo Testamento, e a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho, e aí depois a gente vai terminar, né, no final da aula falando dos dias de hoje. Quando uma geração falha no discipulado infantil, todas as outras gerações podem penar, gente. Todas as outras gerações podem pagar muito caro quando essa geração ela se omite de falar do amor de Deus para as crianças, de proclamar, né, de falar em todo o tempo, de discipular as crianças. Se essa geração falhar, todas as outras vão falhar. E todas vocês aqui trabalham com Ministério Infantil, Ministério com Crianças. E vocês sabem que a realidade de cada criança lá da sua igreja é completamente diferente uma da outra, né? Cada criança tem uma realidade diferente. E aí, quanto mais realidades diferentes elas têm, mais necessidade de referência elas têm na nossa igreja, nas nossas comunidades de fé. Então, se nós, lá na igreja, a gente falhar nesse discipulado infantil também, algumas nem têm pais cristãos, aí é que a coisa complica mesmo, né? Aí é que o negócio fica complicado. E aí vamos passar mais um pouquinho aqui. Depois você pode ler esse texto todo aí, tá bom? A tradição oral. Olha, aí eu tirei aqui da história, né? A história oral. O que que é a história oral lá do site do Senado? A tradição oral caracteriza-se pelo testemunho transmitido oralmente de uma geração para outra geração. A utilização de metodologias de história oral permite, então, resgatar usos, costumes, fazeres, tradições e práticas de comunidades e de regiões. A história de vida é a coleta em vídeo e áudio do relato pessoal de alguém, sem o registro escrito, o que a distingue de uma autobiografia. A história oral temática é feita com um grupo de indivíduos sobre determinado acontecimento, evento ou movimento vivido por todos. São, então, perspectivas individuais de pessoas que, em algum momento, estiveram inseridas em um mesmo contexto. Lá no Salmo, aí passou toda essa época aí, né, dos pais da igreja, dos pais dos heróis da fé e tal, dos profetas. Aí a gente chegou em Salmos. Os filhos são, Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Aí a gente vê o Senhor já valorizando as nossas crianças, mesmo em meio a uma cultura já estabelecida.
é como se a gente visse aqui uma contracultura à cultura imposta. A cultura imposta naquela época dos patriarcas era que as crianças elas não eram nem contadas no censo, assim como as mulheres, né? Só os meninos que atingiam uma determinada idade é que eram contados, né? Contavam como pessoas, né? Aí vem o Senhor e começa a mudar esse negócio. E mais para frente, a gente vai ver ainda Jesus fazendo mais ainda. Mas aqui, Deus já estava trabalhando no coração do povo a importância da criança, a figura da criança ali. Até porque, mais na frente, Jesus, ainda como criança, ele se colocaria diante dos doutores da lei. Então, assim, isso não seria possível se já no início o Senhor já não começasse a trazer a criança para essa figura de importância, né? Ainda no Antigo Testamento. E aí ele compara os filhos como herança, porque era uma linguagem que o povo entenderia muito bem, né? Falar de herança, falar de dote, falar de recompensa. Para o povo do Antigo Testamento, isso era uma linguagem comum. Então ele pega a criança e coloca nesse papel de destaque, assim, a criança é uma herança, é um presente de Deus. Porque a oportunidade que eles tinham de capacitar essa criança, esse menino, né, principalmente, como um talmidim, por exemplo, como um discípulo de Jesus mais na frente, né, como um discípulo, e aí, no caso, nas escolas, né, dos filósofos, dos estudiosos naquela época, por exemplo, como Gamaliel era um e tantos outros, isso começa a ter uma visibilidade maior, né? Tanto é que os meninos bem cedo tinham que estudar o Pentateuco, né? Tinham que estudar a palavra, e eles depois poderiam escolher uma escola e ficar. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Ana. Já vou falar de Ana aqui. O que que Ana fez? Ana cuidou de Samuel, discipulou Samuel, construiu a base de Samuel, não só a base espiritual, como a base do caráter de Samuel. Ele ficou até os 7 anos, provavelmente entre 7 e 9 anos, né? Sob os cuidados da mãe, que discipulou ele, preparou, forjou o caráter dele, e depois ela foi lá e entregou no templo para a escola, para o sacerdote Eli, para que diante daquele jugo, né? Que era o jugo daquele profeta, que Samuel pudesse crescer e formar, né, ser formatado no seu conhecimento espiritual, seu conhecimento teológico. E tanto é que o caráter dele foi tão bem forjado na primeira infância, que mesmo convivendo com os filhos errantes do próprio sacerdote, Samuel não se corrompeu. Olha que interessante, né? E Samuel não se corrompeu. Os filhos de Eli não deram certo, mas Samuel deu certo. Provavelmente, o sacerdote, né, ele ensinou para Samuel as mesmas coisas que ensinou para os seus próprios filhos. Mas o caráter de Samuel tinha sido formado por uma mulher que sabia exatamente o que é depender de Deus, viver na dependência de Deus, e sabia da importância dessa herança. Ela sabia que Samuel era um presente de Deus, ela sabia que Samuel era uma herança de Deus e que ela tinha muita responsabilidade sobre a vida dessa herança, que era Samuel. Então, e aí Deus, ele começa já a desenhar, mostrar, esquadrinhar a importância da criança ainda no Antigo Testamento. Ainda no Antigo Testamento, essas crianças eram valorizadas por Deus, né? E aí elas começam a ser mostradas como uma bênção e um sinal do favor divino. Um sinal do favor divino. Aí vamos lá para Gênesis 21, de 1 a 7. Aí a gente tem aí a história do filho da promessa. Então, assim, Deus ele poderia ter prometido muitas outras coisas para Abraão, né? Mas ele foi por esse viés da maternidade, da fertilidade, e ainda era algo que Sara já não tinha mais. Então, a importância desse presente, dessa criança, veio através de um milagre. Deus abriu a madre de Sara, né? Então, além de ser uma herança, é uma herança que veio a partir de um milagre.
E aí, daí você vê a importância, né? Aí mais para frente a gente sabe do que aconteceu. Deus usa esse mesmo milagre, essa mesma figura desse menino para mostrar para eles que o amor deles dois, de Abraão e Sara, pelo filho, não podia ser maior do que o amor a Deus, deles a Deus. É muito comum para um homem e para uma mulher que não pode ter filhos, que tem dificuldade para engravidar. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim, que teve dificuldade para engravidar, e aí é muito normal e comum que esse casal ele se apegue a essa criança, né? E aí toma essa criança e bota ela assim, tipo numa redoma, e essa criança não pode nem pisar numa lama, essa criança não pode comer nada do chão, essa criança não pode isso, não pode aquilo, por quê? Demorou tanto para ter, né? Custou tanto para engravidar e aí a gente acaba super protegendo essa criança. Então é natural que haja todo esse cuidado. Acredito eu que com Sara e Abraão não foi diferente. Não foi diferente. Tu imagina a Sara vendo ali vários filhos, né, nascendo, que não eram dela, né? É muito ruim, né? Para ela ver, quer dizer, o filho, né? Viu o filho de Agar nascendo e crescendo e vários anos olhando aquele menino. Então, quando ela teve o dela, finalmente ela de fato tomou posse daquilo. Imagino que ela, meu Deus, quanta felicidade. Então é normal que haja todo aquele cuidado, aquela super proteção. Aí lá na frente Deus vai e pede exatamente esse fruto, esse milagre em sacrifício por amor a ele. E Abraão vai pronto para sacrificá-lo, para mostrar esse amor. E aí Deus vai e impede. Vocês acham que Deus tinha dúvida do amor de Abraão com ele? Não, né? Mas Deus queria provar para ele mesmo, né? Abraão é que precisava daquela prova. Ele que precisava daquela prova de saber se de fato o amor dele era tanto assim, né? E aí, mais uma vez, a gente vê uma criança, a figura de uma criança envolvida aí numa prova, uma criança como milagre, uma criança como uma prova do amor de Deus. E aí também Joás, 2 Reis, capítulo 11, versículo 12. Ele era rei, ele se tornou rei ainda criança, se eu não me engano, 9 anos. Ele era uma criança e se tornou rei. A gente sabe que na história do Brasil também a gente tem essa característica, né? Por exemplo, Dom Pedro assumiu o, o Brasil, né, o reinado, uma criança. E na Bíblia, Joás era uma criança, né? A gente tem a história de um rei que se tornou rei ainda criança. E aí a gente vê como Deus usava criança até para isso, né? Até, vamos dizer assim, para governar. E a gente sabe que essa história poderia ter sido omitida para nós, né? A gente poderia não ter conhecimento dessa história. Assim como a gente não tem conhecimento de muita coisa que aconteceu, nem tudo foi registrado na Bíblia. Mas o Senhor Deus deixou isso de propósito para a gente, para que a gente pudesse hoje entender que ele usava crianças, inclusive para coisas como governar, por exemplo, né? E por que que ele fazia isso? Por que que ele usava crianças? Por que que desde o Antigo Testamento ele já vinha mostrando essa importância da criança, né? Deus conhece o povo dele, Deus conhecia o povo muito mais do que o próprio povo, né? E ele sabia com quem ele estava lidando. E aí então a gente começa a ver a criança na história, na cultura ela era desvalorizada, mas através do Senhor Deus ela vinha conquistando assim o seu espaço de importância na humanidade, né? O Senhor foi mostrando o espaço de importância da criança na humanidade.